Ora, muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, dia 14 de junho de 2021, vamos dar seguimento às leituras do livro de Francisco de Gouveia, A História de Lobão da Beira e de suas famílias. Na sexta-feira passada, portanto, na penúltima gravação, que foi feita da parte da manhã, referimos aqui os primórdios da aldeia, da freguesia de Lobão, e depois demos um salto até ao século XVII. Hoje vamos falar de Lobão e do seu contexto a vários níveis no século XVIII. Importa referir que vão existir aqui algumas repetições, algumas sobreposições em determinadas matérias e no narrar de alguns factos que já foram referidos em gravações anteriores, mas isto é perfeitamente normal, até porque há situações, há factos que entroncam uns nos outros e muitas vezes são comuns às várias temáticas que o livro aborda e por isso muitas vezes aparecem aqui algumas repetições sobre determinados factos e sobre determinadas matérias. De qualquer das formas, excluindo essa particularidade, que não é mais do que resulta da pesquisa de Francisco de Gouveia e do ênfase que ele quis pôr em determinados assuntos, e muitas vezes nós acabamos por estar a repetir algumas situações, mas é aquilo que efetivamente está vertido, está descrito no livro da história de Lobão e de suas famílias. Nós, por vezes, também como já referi há algum tempo atrás, eu, por vezes, faço aqui alguma triagem, faço aqui alguma filtragem para que não seja tão chato para, entre aspas, e peço desculpa pela palavra, não ser tão chato para os ouvintes, não é? Mas depois há situações que nós não podemos fugir de todo. Então, vamos lá. Lobão no século XVIII. Este é o século mais brilhante na história de Lobão da Beira. Fazendo uma análise geral à freguesia de Lobão, verifica-se um grande movimento de fidalgos, bacharéis e de padres, residentes ou de passagem pela aldeia. Temos que reconhecer que o meio cultural era muito elevado e talvez caso único em todas as freguesias do país. Lobão não era de maneira nenhuma aquela terriola a que se referia o grande historiador Alexandre Herculano, despeitado com os êxitos de Sousa Lobão. Nas minhas inquirições em Várzea, as senhoras de avançada idade falaram que os seus aboengos se referiam a um grande corrupio de carruagens que, estrada acima, cheias de fidalgos, vinham até Lobão em feriados e fins de semana. Vinham consultar os bacharéis da freguesia, a quem tinham passado procuração para tratar de assuntos relacionados com doações e sucessões e a lei dos morgadios. Certamente que havia no reino muitas vilas e até cidades que não tinham tantos homens de letras, bacharéis, como Lobão. Aproveitavam para conviver com os fidalgos locais, de onde por vezes surgiam casamentos de conveniência fidalguia. Neste século, Lobão contou com cerca de 60 padres, a maioria da freguesia e outros de fora. Os habitantes de Lobão viviam com uma constante preocupação da salvação da sua alma, como o atestam os generosos testamentos. Deixavam milhares de missas pagas por tensão de suas almas e dos seus familiares. Deixavam bens e muito dinheiro sob a forma de esmolas à igreja, irmandades, confrarias, afilhados, criadas e pobres. Pediam para que o seu corpo fosse envolto no caixão em hábitos de freira ou de São Francisco. Deixavam à igreja muitas moedas de 4.800 reis. Pediam para serem conduzidos por 6 pobres a quem eram entregues generosas moedas, assim como a quem descesse o corpo à sepultura. À porta da igreja onde eram sepultados havia distribuição de moedas a todos os pobres. O mesmo procedimento era feito no fim da missa, em dia do aniversário da sua morte. Tudo sob a fórmula de esmola. Neste século houve em Lobão cerca de 40 gêmeos. Foram expostos ou enjeitados na freguesia 7 crianças. Continuaram a haver pestes e epidemias contagiantes, o que levou muitos jovens a abandonar a sua terra, os quais ao fim de 10 anos sem notícias eram dados como mortos. Lobão deveria ter cerca de 750 habitantes, pois estão assinalados 236 fogos.
Em Várzea e Alcoce estão registados escravos na freguesia de Lobão. Registra-se um grande movimento dos bacharéis de Lobão a atuar em casamentos e batizados. No século XVIII nota-se uma grande e enraizada fé cristã, direi mesmo um grande fanatismo. Houve a construção de muitas capelas particulares, assim como muitas alminhas espalhadas pelos caminhos da freguesia. Para a salvação das suas almas, as pessoas doavam em testamentos autênticas fortunas, cujos principais beneficiados eram a Igreja, as Irmandades e confrarias da Igreja, os pobres, os criados e os seus afilhados. Os funerais eram feitos com pompa e circunstância, acompanhados pelas Irmandades de Nossa Senhora do Crasto e das Almas. A condução do caixão era feita por pobres contemplados nos testamentos. No fim do funeral e nos dias de missa anual eram distribuídas moedas estipuladas no testamento. As missas de tensão pela salvação da sua alma eram aos milhares, algumas ditas em altar privilegiado, pelo que havia serviços para todos os padres da freguesia e durante todo o ano. As obrigações religiosas eram rigorosamente cumpridas na boa tradição da fé cristã. Bom, agora aqui Francisco de Gouveia, já como tinha feito relativamente ao século XVII, vai identificar, vai contextualizar este século por povoação ou pelas povoações da aldeia. Vamos aqui começar pelo lugar do casal. Neste lugar estavam em franca evidência a família de Albuquerque, que tinha vindo entroncar com a família Rebelo. Francisco de Albuquerque foi benemérito de Lobão ao mandar construir o solar do Paço e a capela da Nossa Senhora da Anunciação em 1739 e inaugurada em 1791 por um seu neto. Um seu filho e um seu neto, também com o nome de Francisco de Albuquerque, foram ilustres militares nas milícias de Besteiros e Viseu, tendo um deles atingido o posto de mestre de campo. Por este solar do Paço passaram muitos fidalgos da Casa Real a participar em batizados e casamentos. Ali viviam dois padres da família, um deles era missionário e tinha feito votos de pobreza total e o outro era refugiado. Nas inquirições de 1758 é aqui assinalado como residente o comendador Henrique Xavier Cardoso de Miranda. No solar do terreiro residiam os irmãos Figueiredos, ambos bacharéis e um deles também padre, família com origem em Sabugosa e Lajes de Silgueiros. Estes dois irmãos Figueiredo, digo eu, são beneméritos de Lobão por terem mandado construir o solar e a capela de Nossa Senhora da Conceição. Estas duas casas de fidalgos eram, no lugar do casal, as maiores empregadoras de jornaleiros e empregadas domésticas locais. Atraíam também jornaleiros vindos das terras de sua origem. No lugar do casal é assinalada neste século a presença do médico cirurgião António Rodrigues Lopes, coisa rara nas aldeias portuguesas à época. Era avoengo do grande homem de letras António Cândido de Figueiredo, ilustre lubanense. E passamos agora ao lugar do Soito. Neste século XVIII, relembro que estamos a falar do século XVIII, portanto, lugar do Soito. Neste século, brilhava no Soito o bacharel Stanislau Lopes, como mestre de bacharéis. Tinha-se inscrito na Universidade de Coimbra antes de completar 11 anos e aos 19 anos já era formado em cânones. Os lentes da universidade ficaram impressionados com a sua aplicação aos estudos e à sua rara inteligência. A este histórico lugar começam a chegar muitos finalistas em leis por recomendação da Universidade de Coimbra para estagiarem com o mestre Stanislau Lopes. Durante este século passaram por Lobão muitos bacharéis, filhos de fidalgos das beiras, e alguns deles por aqui casaram, exerceram a sua profissão e acabaram por dar origem a novas casas de fidalgos e que se juntaram a já existentes. Destes finalistas foram grandes figuras em letras Manuel Rodrigues de Almeida e Sousa, Lobão, como jurisconsulto. O mestre considerava o arguto e encarregado dos casos mais difíceis. Portanto, eu vou aqui refazer esta frase, porque penso que há aqui uma gralha. O mestre, portanto, Stanislau Lopes, considerava-o, o Manuel Sousa Lobão, considerava-o arguto e encarregava-o dos casos mais difíceis. Assim é que estará bem. Portanto, outros finalistas que eu agora passo a referir também que o livro descreve. Caetano José da Rocha e Melo, como desembargador na relação do Porto. José Francisco Homem, como corregedor de justiças em Tondela. Manuel Ferreira e Frias, como capitão de ordenanças e bacharel em Mortágua. Por sua casa, passaram muitos outros alunos finalistas, das melhores famílias de fidalgos da província das Beiras, para estudarem com um famosíssimo advogado e de quem nada se sabe, como deixaram escrito
os biógrafos de Sousa, Lobão e Ribeiro Teles. Este ilustre mestre de bacharéis não deixou obras publicadas. Estamos aqui a falar continuamos a falar de Stanislau Lopes. E depois falámos dos finalistas, portanto, dos seus, entre aspas, aprendizes de leis. E a expressão é minha. Continuando, no lugar do Soito estão assinalados neste século como doutores ou laureados o Dr. João de Barros, Francisco Soares e Fernão Luís. No lugar do Soito, vou repetir, peço desculpa, no lugar do Soito estão assinalados neste século como doutores ou laureados o Dr. João de Barros, o Dr. Francisco Soares e Fernão Luís, e ainda Amaro da Silva e António Martins. No princípio do século, ali vivia no solar do Morgado, que fora do seu sogro Pedro Fernandes Azevia, o tenente de Sua Majestade António da Silva Vieira. O tenente António da Silva Vieira era casado com a filha do Morgado do Soito, Dona Rosa Velosa, de cujo casamento houve 7 filhos, todos nascidos no Soito. Mais tarde foram viver para o Solar da Fonte, na Vila José, onde construíram a Capela de Santo António. Após a morte do mestre Stanislau Lopes, surgem como figuras principais no Soito o seu filho José Ignácio Lopes, cavaleiro da Ordem de Cristo, que havia casado em Mortágua com Dona Maria Rita Joaquina de Gouveia e Frias, filha dos fidalgos do Barril e Val de Açores. Deste casamento houve uma prole de 19 filhos, que constituem um recorde na história do Lobão da Beira. Dona Maria Rita foi uma grande impulsionadora da Irmandade Nossa Senhora do Crasto, em cuja ermida batizou todos os seus filhos. O lugar do Soito foi sempre um lugar de 3 casarões, recheados de habitantes, incluídos jornaleiros, criados e as suas famílias. As casas grandes do Soito eram a principal fonte empregadora da freguesia de Lobão. No final do século XVIII, começa a surgir a família Henriques a viver no casarão de pedra por eles mandado construir. Esta família de abastados lavradores teve papel importante no século seguinte. O lugar do Soito teve um grande movimento demográfico neste século, tendo ultrapassado o lugar do Alcoce. Todas as famílias do Soito tinham padres representados na Igreja Católica. Pronto, e agora vamos passar ao lugar do Alcoce. Neste lugar vivia o bacharel Manuel Rodrigues de Almeida e Sousa, Lobão, que vindo de Vozela, aqui casou, exerceu a advocacia, estudou com mestria o direito romano e aqui escreveu as suas muitas obras de direito, as quais assinava com o pseudónimo de Sousa Lobão. As suas obras ainda hoje são ensinadas nas universidades portuguesas e estão presentes nos tribunais de Portugal e do Brasil. Este bacharel gostou tanto da hospitalidade das gentes de Lobão e do meio forense que aqui se praticava, que aqui fez toda a sua carreira. No Passal de Lobão vivia o padre Francisco Fernandes Homem, natural de Santar e avô da mulher de Sousa Lobão. Na calçada do Alcoce exercia a advocacia o Dr. Manuel Henriques Cardoso, cujos escritórios passaram para Sousa Lobão. Ao seu lado foi construído um pequeno solar onde vivia Sousa Lobão e a sua família. Foi neste pequeno solar que Sousa Lobão escreveu a sua vasta obra de jurisprudência. Sousa Lobão foi pai de 8 filhos, todos naturais de Lobão, e os seus descendentes seguiram a carreira do direito, tendo alguns deles atingido o Supremo Tribunal de Justiça. Duas das suas filhas, que sobreviveram e ficaram solteironas, foram madrinhas de muitas crianças na freguesia de Lobão. José Caetano da Rocha e Melo, oriundo de Roças, Aroca, aqui fez o seu estágio e veio a dar origem à conhecida Casa do Corte Real. Entre parênteses, foi desembargador na relação do Porto. Por esta casa passaram fidalgos do Porto, Algarve, Rojão Grande e Vimieiro. José Caetano da Rocha Melo, com origem em Aroca, era entroncado com famílias do Porto. Deu nome à Quinta de Rocha, que se veio a prolongar até metade do século seguinte. Durante o século XVIII, o lugar do Alcoce teve um fraco movimento demográfico. Neste século foi figura popular no Alcoce Alifonsa Dias, uma senhora espanhola casada com um taberneiro local. No final do século começaram a aparecer as famílias Marques e Oliveira, esta com origem em Alcofra, as quais vieram a estar em evidência nos séculos seguintes. Fim do lugar do Alcoce, vamos passar agora ao lugar da Vila José. Foram personalidades marcantes o bacharel, portanto isto na Vila José, foram personalidades marcantes o bacharel Manuel Rodrigues Ferrão Castelo Branco, que fez o seu estágio com o mestre do Soito, aqui casou e deu origem à Casa dos Fidalgos Ferrões, a residir no lugar da Vila José. Mandou edificar a Capela de São Miguel e deu nome à Ribeira do Ferrão. Foi pai de 11 filhos,
e um deles ainda foi bacharel em Lobão, mas a sua família acabou por desaparecer da génia da freguesia. Foi o seu filho, José Cardoso Ferrão, quem ainda exerceu a advocacia em Lobão. Esta família tinha entroncado com a família Rebelo, da Vila José, e tinha um jazigo no cemitério público de Lobão. Foi o morgado do Soito, Pedro Fernandes da Costa e Azevia, casado com Dona Maria Velosa da Costa e a residir no Soito, quem mandou construir o Solar da Fonte, em Vila José, e a Capela do Santo António, portanto isto em 1755. Este morgado do Soito, que também era morgado de Papísios, já tinha também mandado construir outra capela na Póvoa da Arnosa, em Papísios. Para este solar veio viver o seu genro tenente de Sua Majestade António da Silva Vieira, casado com a sua filha Dona Rosa Velosa e seus 7 filhos, nascidos no Soito. Tinham vindo do Soito e sua sogra, logo após ficar viúva, veio também viver para o solar da Fonte. No lugar de Vila José foi bacharel José Pereira de Figueiredo, casado com Maria Bernarda e pais de 5 filhos. O capitão-mor de ordenanças António Fernandes pertencia às milícias de Besteiros e vivia no lugar de Vila José em 1756. Neste século, além das famílias acima mencionadas, foram famílias marcantes a família Antunes, a família Figueiredo, a família Mendes, a família Rebelo e a família Ferraz, de entre muitas outras. Pronto, passamos agora ao lugar de Várzea de Cavalos. Em Coimbra brilhava o lente de prima Lucas Seabra da Silva, natural de Várzea de Cavalos, e que em seguida é chamado à Corte Real para desempenhar o cargo de desembargador do Paço Real. A população de Várzea de Cavalos assiste ao desterro do Dr. José Seabra da Silva no solar da Viscondessa por despacho de Dom José e ordem do Marquês de Pombal. A Várzea veio uma força de cavalaria de Tondela, acompanhada do juiz da comarca e outro de Ilhévora, que conduziram o desterrado à Foz do Douro, onde embarcou para a Ilha das Cobras, no Brasil, e posteriormente para o presídio das Pedras Negras, em Angola. Em Várzea é assinalado o capitão-mor de ordenanças José Joaquim de Figueiredo e Loureiro, com origem em Moronho. E pronto, por hoje ficamos por aqui. Fizemos aqui em revista o século XVIII em Lobão, e que Francisco de Gouveia tão bem descreveu, tanto em Lobão, no seu geral, como depois por lugares que ainda hoje existem e que estão e que têm ainda e que são denominados da mesma forma. Exceção aqui a Várzea, não é? Que hoje se chama Várzea, não é? E que durante muitos séculos o nome oficial da localidade, daquele sítio, era Várzea de Cavalos. Portanto, e nós até brincávamos, ainda hoje às vezes ainda brincamos com esta designação, e às vezes as pessoas de Várzea pensam que o fazemos por mal, mas de facto o nome do lugar era Várzea de Cavalos, não é? E pronto, e não vamos estar aqui a repartir a freguesia, porque de facto todos nós somos lubanenses, como é evidente, não é? Uns de um lugar, outros do outro, outros nascidos cá, outros vindo para cá, pronto, acabamos por ser todos lubanenses. Portanto, amanhã iremos falar do século XIX, que é também um século bastante rico, e depois, eventualmente, acabaremos aqui com o século XX, não sei se vai dar amanhã para irmos aos dois séculos, mas depois logo se verá. Pronto, então é tudo. Desejo-vos uma boa semana. Obrigado a todos por terem a amabilidade de continuarem a ouvir estas gravações. Faço com o intuito de todos nós ficarmos a saber um bocadinho mais sobre o nosso passado. E pronto, até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.